Jake compra um imóvel para alugar. Marcos investe o mesmo dinheiro em fundos de índice. Ambos acreditam que tomaram a decisão mais inteligente. Ambos estão errados porque um deles esqueceu de contar as horas e o outro esqueceu de contar os zeros. E quando você realmente faz as contas ao longo de 20 anos, a diferença vai revirar seu estômago. Sejamos justos. Jake e Marcos têm $50.000 americanos economizados. Ambos ganham $55.000 por ano. Eles têm a mesma idade, moram na mesma cidade e têm o mesmo ponto de partida financeiro. A única diferença é o que eles fazem com esses $50.000. Jake os usa como uma entrada de 20% para um imóvel de aluguel de $250.000 americanos, uma casa modesta de 3 quartos em um bom bairro. Ele consegue uma hipoteca de 30 anos com juros de 7%. O pagamento mensal de sua hipoteca é de cerca de $1.330 americanos. Ele encontra um inquilino disposto a pagar $1.800 americanos por mês de aluguel. No papel, isso representa $470 americanos por mês de lucro, antes de gastar um único dólar em qualquer outra coisa. Jake se sente um gênio. Marcos pega os mesmos $50.000 americanos e os deposita em um fundo de índice do mercado de ações total. Sem alavancagem, sem inquilinos, sem chaves para entregar. Ele configura uma contribuição automática de $300 americanos por mês e não pensa mais nisso. Seus colegas de trabalho perguntam em que ele está investindo. Ele responde: fundos de índice. Eles concordam educadamente e mudam de assunto. Ninguém fica impressionado. No primeiro dia, Jake tem uma casa, um inquilino e uma história para contar nos jantares. Marcos tem uma conta em uma corretora e um e-mail de confirmação. Eles nem chegam perto em termos de como se sentem. Mas sentimentos e matemática são duas coisas muito diferentes. Durante os primeiros anos, Jake vive o sonho do proprietário. Os cheques do aluguel caem na sua conta no primeiro dia de cada mês. Ele passa pela sua propriedade a caminho do trabalho e pensa: isso é meu. Ele deduz os juros da hipoteca e a depreciação em seus impostos, reduzindo alguns milhares de dólares de sua conta de impostos a cada ano. Ele está construindo patrimônio com cada pagamento da hipoteca. Ele observa como as casas comparáveis no bairro aumentam de valor. Tudo nesse investimento parece real, tangível e inteligente. Marcos, por sua vez, faz login em sua conta da corretora uma vez por trimestre, vê que o número sobe um pouco, depois desce um pouco e depois sobe um pouco mais. No primeiro ano, seus $50.000 americanos crescem para cerca de $55.000 americanos. No segundo ano, talvez para $61.000 americanos. Não parece que está acontecendo nada. Não há chaves no seu bolso, nenhum inquilino lhe envia mensagens de texto, nenhum ativo que ele possa apontar da janela do seu carro, apenas um número em uma tela. Os amigos de Jake perguntam a ele sobre a propriedade. Os amigos de Marcos não lhe perguntam sobre nada. Só a validação social já faz Jake sentir que está ganhando de lavada. Vejamos os números até o terceiro ano. Jake arrecadou aproximadamente $64.800 americanos em aluguel. Os pagamentos de sua hipoteca somam cerca de $47.880 americanos. Isso deixa $16.920 americanos em fluxo de caixa bruto. Parece ótimo até você subtrair todo o resto. Os impostos sobre a propriedade giram em torno de $3.000 americanos por ano. O seguro soma outros $1.500 americanos. Ele já substituiu um aquecedor de água por $1.200 americanos. Consertou um vazamento no telhado por $2.800 americanos e lidou com um mês de vacância entre inquilinos que lhe custou $1.800 americanos em aluguel perdido, mais $600 americanos para limpar e anunciar a propriedade novamente. Administração da propriedade. Jake faz isso ele mesmo para economizar dinheiro, mas isso significa ligações telefônicas às 22 horas, mostrar a casa nos finais de semana e coordenar reparos durante o seu horário de almoço.
Depois de todos os custos reais, o fluxo de caixa líquido real de Jake em 3 anos é de cerca de $2.000 americanos a $4.000 americanos. Não os $16.920 americanos, que pareciam tão bons em um guardanapo. E isso sem contar uma única hora do seu tempo. Marcos, enquanto isso, investiu $50.000 americanos mais $10.800 americanos em contribuições mensais. Com um rendimento anual médio de aproximadamente 10%, sua carteira está em cerca de $76.000 americanos. Ele dedicou 0 horas para administrá-la, 0 ligações telefônicas, 0 emergências. Mas Jake ainda tem a alavancagem trabalhando a seu favor. Sua propriedade de $250.000 americanos se valorizou talvez de 3 a 4% ao ano. E agora vale cerca de $270.000 americanos a $280.000 americanos. Seu patrimônio, a diferença entre o que a casa vale e o que ele deve, cresceu para aproximadamente $55.000 americanos a $65.000 americanos. Isso é riqueza real. E veio em parte do uso do dinheiro do banco. Esse é o poder da alavancagem, e é a única vantagem que os investidores em ações não podem replicar facilmente. O cheque do aluguel é o número do qual todos falam. É o número na miniatura do YouTube, o número na reunião de imóveis, o número do qual seu amigo proprietário se gaba no churrasco. Do que ninguém fala é de tudo o que é descontado desse cheque de aluguel antes que você realmente fique com alguma coisa. Vacância. A propriedade de aluguel média permanece vazia aproximadamente 1 mês por ano. Não é um desastre, mas é o pagamento integral de uma hipoteca com 0 renda para cobri-lo. E quando um inquilino sai, você paga por limpeza, pequenos reparos, taxas de anúncio e seu próprio tempo para avaliar e mostrar a propriedade. Manutenção e reparos. A regra geral é orçar de 1 a 2% do valor da propriedade por ano para manutenção. Em uma casa de $250.000 americanos, isso é de $2.500 americanos a $5.000 americanos anuais. Em alguns anos, é o conserto de uma torneira de $200 americanos. Em outros anos, é a substituição do sistema de ar-condicionado de $7.000 americanos que você não previu e não pode adiar porque é agosto e seu inquilino ameaça ir embora. Despesas de capital. Os telhados duram de 20 a 25 anos. As caldeiras duram de 15 a 20. Os aquecedores de água duram de 10 a 12. Esses são custos futuros garantidos e vêm em blocos de $5.000 a $15.000. Se você não está reservando dinheiro todos os meses para isso, não está administrando um negócio, você está dependendo da sorte. Administração de propriedades. Se Jake contrata um administrador, isso é de 8 a 10% do aluguel mensal que desaparece imediatamente. Aproximadamente de $150 americanos a $180 americanos por mês. Se ele mesmo administra, está trabalhando em um emprego de meio período pelo qual não é pago. De qualquer forma, custa alguma coisa. E depois há o único risco do qual ninguém gosta de falar: os maus inquilinos. Um inquilino que para de pagar e conhece o processo de despejo pode lhe custar de 3 a 6 meses de aluguel perdido, mais honorários advocatícios. Esse único evento pode apagar o lucro de um ano inteiro ou mais. Nada disso aparece no valor do fluxo de caixa de $470 americanos por mês, mas eventualmente vem à tona. No 5º ano, Jake está imerso na realidade de ser proprietário. Ele está no seu 3º inquilino. Ele substituiu o telhado por $8.500 americanos. Lidou com uma emergência de encanamento que custou $1.400 americanos e passou um mês com a propriedade vazia entre inquilinos. Ele aumentou o aluguel para $1.950 americanos, o que ajuda, mas seus impostos sobre a propriedade e o seguro também aumentaram. Seu retorno real de dinheiro sobre dinheiro, o dinheiro que ele embolsa em relação ao dinheiro que investiu, gira em torno de 3 a 5% após todos os gastos reais. Não é ruim,
Mas não é o rendimento de 15 a 20% do qual ele falou para seus amigos no churrasco. Marcos continua sem fazer absolutamente nada. Sua carteira cresceu de 50 mil dólares americanos para aproximadamente 135 mil dólares americanos a 150 mil dólares americanos no 7º ano, incluindo suas contribuições mensais de 300 dólares americanos. Ele não escolheu ações. Ele não tentou prever o mercado. Ele não fez nada, exceto não mexer. O crescimento composto está começando a acelerar. Os lucros sobre seus lucros agora estão gerando mais riqueza nova a cada ano do que suas contribuições originais. Isso é o que está acontecendo sob a superfície. A riqueza de Jake está crescendo, mas cresce lentamente após as despesas e exige atenção constante. A riqueza de Marcos está crescendo em uma curva, lentamente no início, depois cada vez mais rápido. Os juros compostos são chatos durante os primeiros 5 anos e surpreendentes durante os 15 seguintes. No ano 10, a propriedade de Jake vale aproximadamente entre 335 mil dólares americanos e 350 mil dólares americanos. O saldo restante de sua hipoteca é de cerca de 166 mil dólares americanos. Isso coloca seu patrimônio em aproximadamente 170 mil dólares americanos a 184 mil dólares americanos. Ao longo de 10 anos, depois de subtrair cada custo real, juros hipotecários, impostos, seguros, reparos, vacância, despesas de capital, o desembolso total de Jake, além da entrada original, é de entre 20 mil dólares americanos e 35 mil dólares americanos. A carteira de Marcos, com contribuições mensais constantes de 300 dólares americanos e um rendimento anual médio de aproximadamente 10%, está em aproximadamente 165 mil dólares americanos a 180 mil dólares americanos. Ele investiu 50 mil dólares americanos, adiantados mais 36 mil dólares americanos em contribuições. 86 mil dólares americanos no total. O resto é puro crescimento composto. E ele passou exatamente 0 finais de semana consertando alguma coisa. No ano 10, eles estão surpreendentemente próximos em riqueza total. Jake pode estar ligeiramente à frente graças à alavancagem. Mas aqui está o detalhe. Jake também passou centenas de horas administrando sua propriedade, assumiu centenas de milhares em dívidas e concentrou todo o seu investimento em um único ativo em um único CEP. Marcos se diversificou em milhares de empresas e nunca perdeu uma noite de sono. Aqui é onde a história se separa completamente. No ano 20, a propriedade de Jake vale aproximadamente entre 450 mil dólares americanos e 500 mil dólares americanos. Sua hipoteca está paga ou quase paga. Seu patrimônio está entre 400 mil dólares americanos e 500 mil dólares americanos, dependendo da valorização. Ele esteve cobrando aluguel o tempo todo. Mas depois de 20 anos de manutenção, reparos, rotatividade de inquilinos, impostos, seguros e pelo menos uma grande reforma, seu lucro líquido total do fluxo de caixa pode ser de 40 mil dólares a 80 mil dólares acima do que ele gastou. Talvez mais em um mercado em alta, talvez menos em um estagnado. A carteira de Marcos, com um rendimento anual médio de 10% e contribuições mensais de 300 dólares americanos, seus 50 mil dólares americanos originais cresceram para aproximadamente 420 mil dólares americanos a 460 mil dólares americanos. Isso com contribuições totais de 122 mil dólares americanos ao longo de 20 anos. Os outros 300 mil dólares americanos e poucos são puros juros compostos. Sem dívidas, sem inquilinos, sem ligações telefônicas às 2 horas da manhã por causa de um cano estourado. Quando você compara o patrimônio líquido, eles estão na mesma faixa, em algum lugar entre 400 mil dólares americanos e 500 mil dólares americanos cada um. Mas a forma como chegaram lá é completamente diferente. Jake trabalhou pelo seu. Marcos esperou pelo seu.
Jake teve estresse, concentração de risco e iliquidez. Marcus teve volatilidade, mas liquidez e liberdade. E aqui está a parte que muda a matemática drasticamente. Se Marcus aumentasse sua contribuição mensal em apenas $200 americanos, elevando-a para $500 americanos por mês, sua carteira de 20 anos saltaria para aproximadamente $550 mil americanos a $600 mil americanos. Isso ocorre porque, no mercado de ações, aumentar sua contribuição tem um efeito multiplicador por meio dos juros compostos. No setor imobiliário, aumentar seu investimento geralmente significa comprar outra propriedade, assumir outra hipoteca e dobrar sua carga de trabalho. Se eu apenas lhe mostrasse as desvantagens do setor imobiliário, estaria fazendo o que todo influenciador do mercado de ações faz. As ações têm riscos reais que as pessoas adoram ignorar. A volatilidade é brutal. Em 2008, o mercado caiu aproximadamente 37%. Em março de 2020, caiu 34% em um único mês. Se Marcus tivesse $150 mil americanos em sua carteira e visse cair para $95 mil americanos em poucas semanas, isso não seria um número em uma tela. É algo que revira o estômago, e os dados são claros. A maioria dos investidores de varejo vende por pânico durante as quedas e volta a comprar após a recuperação, consolidando perdas no pior momento possível. Não há fluxo de caixa. Ao contrário de um imóvel de aluguel, os fundos de índice não lhe enviam um cheque mensal que você possa gastar. Os dividendos existem, mas em um fundo de mercado total, você está vendo um rendimento de talvez 1,5% a 2%. Sobre $150 mil americanos, isso é cerca de $200 americanos por mês. Isso não substitui a renda de ninguém. Sem alavancagem. Marcus usou $50 mil americanos para controlar $50 mil americanos em ativos. Jake usou $50 mil americanos para controlar $250 mil americanos em ativos. Essa alavancagem de 5 para 1 é poderosa, quando os valores das propriedades aumentam. E é a principal razão pela qual o setor imobiliário cria mais milionários do que o mercado de ações em muitas pesquisas. E não há mágica fiscal como a depreciação. Os investidores imobiliários podem deduzir a diminuição teórica do valor do seu edifício de sua renda tributável, mesmo que a propriedade esteja, na verdade, se valorizando. Esse é um refúgio fiscal legal ao qual os investidores em ações simplesmente não têm acesso. O setor imobiliário ganha em situações específicas e identificáveis. Se você está em um mercado onde a relação aluguel-preço é forte, o que significa que o aluguel mensal é de pelo menos 0,8% a 1% da compra, a matemática do fluxo de caixa joga a seu favor desde o primeiro dia. Se você estiver disposto a tratá-lo como um negócio, não como um trabalho paralelo, avaliando os inquilinos cuidadosamente, orçando para despesas de capital, construindo sistemas, os rendimentos podem superar as ações, especialmente com a alavancagem. Se você usar estratégias como o house hacking, morando em uma unidade e alugando as outras, pode reduzir seus próprios custos de moradia a quase zero enquanto constrói patrimônio. Isso é algo que o mercado de ações simplesmente não pode fazer. E se você entende as trocas 1031, que permitem diferir os impostos sobre ganhos de capital reinvestindo os lucros em uma nova propriedade, pode aumentar sua carteira imobiliária livre de impostos de maneiras que os investidores em ações não podem replicar sem contas de aposentadoria. O setor imobiliário não é um mau investimento. É um investimento mal compreendido. Jake e Marcus se afastaram dessa decisão pensando que estavam fazendo a jogada inteligente. Jake pensou que o setor imobiliário era o caminho comprovado para a riqueza. Marcus pensou que o mercado de ações faria o trabalho por ele. Nenhum dos dois realmente se sentou para mapear o que isso custa em dólares, em tempo, em estresse e em risco ao longo de 10 ou 20 anos. A verdadeira armadilha não é o setor imobiliário, e não são as ações. A verdadeira armadilha é escolher qualquer um dos dois com base em um título do YouTube, um clipe de podcast
Ou algo que seu tio disse no dia de ação de graças, sem nunca ter feito os cálculos completos para a sua própria situação. E se você se pergunta o que acontece quando faz as duas coisas, quando é dono de uma propriedade e investe no mercado ao mesmo tempo, essa é uma conversa completamente diferente. E a matemática pode mudar tudo o que você acha que sabe. Mas por enquanto, da próxima vez que alguém lhe disser que o setor imobiliário sempre ganha, ou que o mercado de ações sempre ganha, faça-lhes uma pergunta. Você incluiu tudo? Porque a resposta que inclui tudo é a única resposta que importa. Se esta comparação mudou sua forma de ver a criação de riqueza e os custos ocultos de investir, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos nos aprofundando nas estratégias financeiras que outros tentam simplificar demais. Invista no seu futuro. A próxima análise de criação de riqueza será publicada em breve.